Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Estou falando até Bíblia no masculino. Nossas Bíblias. No livro do Evangelho segundo o Dr. Lucas escreveu. Lucas capítulo 11. Nós vamos ler só 3 versículos. Qual versículo? Lucas 11, versículos 5 ao 8. Tem? Do 5 ao 8. Lucas 11, do 5 ao 8. Eu dei essa palavra para os irmãos, é como alerta, entendeu? Porque assim como aconteceu com esse casal, quando acontece com um, eu tenho que usar esse exemplo, né, para mostrar a verdade para os irmãos, entendeu? Mas, que Deus quiser, eles vão se dar bem lá, e vão ficar bem, e se envolver no coração deles, né? E nós vamos continuar com a nossa luta aqui até quando Deus quiser, né? Se der certo agora essa situação aí do irmão, né? Vou conversar quarta-feira com o irmão do Tiago, ele vai ver se consegue quarta-feira, né? Até quarta, porque também tem dia que ele não vai poder também, porque ele trabalha também em Magé, aí chega mais tarde. Aí nós vamos ver direitinho o que dá para fazer, sentar com ele para conversar, entendeu? Vamos lá então, amigos, ó. Lucas 11, versículo 5 até o 8, diz assim, ó: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhes dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister, ou seja, tudo que houver necessário. Santo Deus, fala no nosso coração, nos ajuda, Deus, a ouvirmos a Tua voz. Pai amado, me ajuda a ser um instrumento em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, já Te agradeço e já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. A gente conhece aqui esse texto, né? Esse texto assim parece até haver uma contradição, né? Porque vamos ver o que o texto realmente quer dizer nessa situação. Como eu disse pela manhã, né? A Bíblia ela usa figuras, né? Usa cultura local, como foi a questão de manhã que nós falamos do Aio, né? Que Aio era uma pessoa que tomava conta, e eles conheciam muito isso. E quando se fala em fruta, é o cultivo dele lá, então ele usa a figura das coisas do contexto deles, do dia a dia deles. E aqui nós vamos ver nesse texto que essa situação de chegar uma pessoa na casa da outra, lá eles viajavam a pé, não tinha ônibus, não tinha trem, a não ser quando era navio ou barco, mas também demorava, né? Porque o barco é lento para vir, ou de cavalo, mas animais, de carroça, essas coisas, só quem podia é que tinha, né? Eu deixei claro também de manhã que não era todo mundo que tinha um jumentinho. Jesus mandou pegar emprestado, né? Falei também de manhã isso, por causa da cultura, né? Devido à cultura. Então, aqui agora ele vai usar a questão do viajante, que gasta, você vai viajar, você fica a noite toda na estrada. Lembra quando Jesus falou do samaritano, que também era uma pessoa que estava viajando, né? Aí o outro que estava viajando foi ferido, porque tinha muitos salteadores. Aí eu falei de manhã, por isso as crianças precisavam de aio, de tutor para ser conduzida, né? A escola e tudo mais. Então é uma situação que acontecia naquela época. Então eles usam o contexto local para poder fazer e formar uma parábola, né? Então Jesus usava esse exemplo. E viagem acontecia muito isso. Por exemplo, quando Jesus lava os pés de Pedro,
Por que ele lavou o pé de Pedro? Aqui a gente não tem essa cultura de lavar pé, mas a gente já viu até a igreja que faz isso, como se fosse uma ordenança bíblica, como se fosse uma questão, uma ordenança bíblica. E não é uma ordenança bíblica, né? Aquilo ali foi um contexto que acontecia naquela época, as pessoas viajavam muito, está dentro desse contexto aqui, ó, que a pessoa viajava e eles usavam muito sandália, era muito difícil ter sapato fechado, porque também era uma coisa mais cara, bota, sapatos fechados, essas coisas, então usava-se muito sandália para não ficar descalço, e aí empoeirava o pé todo. E como aquelas casas, a cultura deles, quando você chega, eles servem alguma coisa, é no chão, não tinha móveis de cadeira, mesa, não, eles se sentavam no chão. Quando não era no chão, era um negócio bem baixinho, só para uns mais chiques, tinha um platôzinho que fala, né, dá um patamarzinho desse aqui, mas baixinho assim, para eles sentarem em cima, né, e eles comiam assim, molhando o pão. E outra coisa interessante é o pão. Ele pediu 3 pães, né? Por quê? Ele devia ter o azeite lá, mas ele não tinha o trigo para fazer o pão, ou melhor, ele não tinha o pão pronto. Ele às vezes poderia até ter o trigo, mas não ia ter o pão pronto, porque ele não estava esperando a visita chegar, porque não tinha zap. Ó, estou chegando aí, aquele churrasco, né? Prepara aí, até bota um zap. A gente não consegue um churrasco, o irmão fica escorregando, nem só de pão verá o homem e tal, né? E tudo mais. Então não tinha zap, não tinha telefone. Quando tu via, o parente está chegando, o amigo está chegando, vou lá visitar um parente, foi lá não sei para onde, né? E tem gente que gosta, né, irmão? Eu mesmo tenho uma parenta que ela vive passeando assim, sabe? Ela sai, vai para casa de um, vai para casa de outro, só vive na casa de e deve, agora não sei se avisa que tem telefone, né? Mas às vezes chega de surpresa, né? Então, irmãos, é uma situação que acontecia muito naquela época, acontecia muito. Então, era necessário até você ser uma pessoa prevenida e já ter o seu pão guardado, já ter em casa, ser prevenido e já deixar em casa preparado. Mas não é todo mundo que fica prevenido, não é verdade? E a pessoa pode ser surpreendida. Então Jesus está usando aqui essa figura, mas isso aqui vai ter uma aplicação para nós diferente. Não é só para contar essa cultura, amém? Não é só para contar essa cultura. Então, o texto fala do nosso relacionamento com o Senhor e com a necessidade das pessoas ao nosso redor, né? No versículo 5, ele diz assim, ó, e diz-lhe também, qual de vós que terá um amigo, e se for procurá-lo, olha só, a que horas? À meia-noite, olha só, meia-noite é um horário complicado. Aí Jesus já quis deixar claro que de fato é uma situação difícil, a pessoa não quer nem abrir a porta mais, não quer nem atender mais ninguém. E meia-noite, naquela época principalmente, né, agora já é, para nós não, tu chega lá 1h da manhã, igual eu falei que o vizinho passou lá, inclusive cabe nesse texto, esse exemplo que eu já dei para os irmãos, né, não falava comigo, mas aí estava botando sangue para fora, e quem estava ali 1h da manhã na varanda era eu, né, e passou na rua, pediu socorro a mim, ou seja, se humilhou, né, e deixou de lado a questão de nem querer cumprimentar e pediu ajuda, e eu ajudei, né? Então é dentro desse contexto, é uma hora difícil, e a meia-noite fala de uma hora difícil, irmão. Isso já aponta para nós que é nos momentos que nós mais precisamos, que Deus vai nos socorrer. Nos momentos mais difíceis, quem vai nos sustentar é Deus, quem vai nos ajudar é Deus, amém? É Deus, porque Deus, Ele é aquele que move os corações, Ele move os corações, né? Então o texto diz que meia-noite, para um amigo está vindo, ou seja, o calor em países quentes torna a noite preferível para viajar, ou seja, as pessoas daquela época, no contexto, também explicando o contexto, eles preferem viajar à noite, porque à noite é mais fresco, tem lugar lá que até fica frio demais,
né? Então eles preferem até viajar à noite, porque aquele lugar seco lá, de dia você começa a ter sede. Aí a água fica até quente, né, de você ficar levando. Eles levavam a água em odre, né? O odre, aquela bolsinha de couro, e ela mantinha a água mais fresca, né? Mas mesmo assim, com aquele calorão durante o sol, você bebe tudo, e se não tiver onde repor, então à noite você bebe menos água, você vai, né, era mais fresquinho, você se cansa menos, então era comum a pessoa até viajar à noite, até porque era difícil pousar, até pelo custo, né, dependendo da pessoa. Você está viajando à noite, aí você vai parar, vai dormir. Naquela época eles encostavam, acampavam assim na beira do caminho, não ficavam esperando chegar numa pousada, alguma coisa, né? Andava até uma certa hora, e quando já está chegando, a pessoa não vai acampar para chegar lá de manhã, né? Muitos chegam nessa hora, chegavam essa hora da noite. Então era uma coisa que era comum acontecer, e a meia-noite está em toda parte, uma hora chamada hora de muito fora de época, ou seja, muito fora do horário proporcional, por isso ele é aqui selecionado, ou seja, meia-noite é um horário citado aqui, porque é um horário muito difícil, porque se fosse um outro horário, aí era mais fácil você entender, você nem ia ter dificuldade na parada, mas meia-noite, né, um horário difícil, você já está deitado, ninguém quer ser incomodado, até mesmo no nosso contexto de hoje, quando a campainha toca, num horário que não é mais um horário, a gente já fica assim, e essa hora, meu, não é possível que alguém ia tocar a campainha essa hora, né? E, nossa, aí é complicado, né? E às vezes não é nem meia-noite, às vezes, por exemplo, um domingo. Domingo a campainha toca de tarde, ou na hora do culto, na hora do sair do culto, já é um horário ruim para mim, eu já fico assim, gente, os outros sabem que eu estou indo para o culto agora, mas tem que ir lá atender a campainha, né? Para ver o que é. Quer falar? Não. Eu pensei que você ia falar. Então, irmão, meia-noite, a hora de meia-noite é um horário profético em que nós vivemos. Todo mundo vai ter o seu momento de dificuldade, ou seja, de meia-noite. Todo mundo vai ter uma hora que vai precisar de alguém, que vai precisar de alguma coisa. Esse texto aqui que nós vamos ver aqui, ele vai, se você olhar direitinho, ele vai falar da questão da humildade, de você se humilhar, né? Porque você está precisando. Quando nós estamos precisando, o que o salmista fala, que é para nós rasgarmos as nossas vestes, colocarmos as nossas caras no pó, para ver se há esperança para nós. Olha só, isso fala de se humilhar, de se rebaixar, de mostrar a sua dependência daquela pessoa. Amém? De mostrar aquela, quando você está precisando, é outra coisa. E a igreja, irmão, é igreja para todo momento, ou seja, lembra quando falou assim, pregando em tempo e fora de tempo? Aí eu sempre falo para os irmãos, tempo e fora de tempo é no que foi exigido de nós, Não adianta você colocar o som daqui da igreja altão para atrapalhar lá a padaria, atrapalhar o vizinho do lado a ver a novela dele, porque ele quer ver a novela dele, ele não quer ouvir a palavra. Então não adianta eu botar o som alto. Agora, se ele precisar de mim conforme precisou a 1h pouca da manhã, aí pois não, vamos lá, vamos ajudar, tempo e fora de tempo. Falei de Jesus para ele? Não falei nada, ele sabe, ele é da religião prima, por isso ele não queria, não me cumprimenta, porque sabe que eu sou evangélico, cristão evangélico, e ele é cristão de outra religião. Então, mas na hora da necessidade, o meu pronto atendimento pregou para ele. Amém? Pregou para ele. Estava fora de hora, larguei minha família em casa para ir lá atender a necessidade dele. Então a igreja, irmão, é para tempo e fora de tempo, e está à disposição, a igreja precisa estar à disposição do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus.
Isso fala, irmão, o nosso meia-noite, dentro dessa palavra, está dentro da palavra que eu dei inicial para os irmãos. Entendeu? Quando temos um compromisso com a obra de Deus, quando temos um compromisso com Cristo, um compromisso com a salvação, quando nós aceitamos a salvação, irmão, o que é a salvação? A salvação não é Jesus fazer assim, ó, pá, vou levar você para o céu. Não, a salvação é um caminho. Jesus falou assim: eu sou um caminho, é uma direção, é um modelo de vida em santidade. Não é de qualquer jeito, é um modelo de submissão, de obediência, de congregar, né? Como pela manhã eu falei para os irmãos também, se os irmãos viram aquela ovelha que estava congregando em casa, tu viu lá, eu postei, né? Os irmãos viram, a ovelha rebelde, né? Se perdeu do rebanho, estava vivendo longe do rebanho, sem pastor, estava uma ovelha sem pastor, estava com a lã toda pesando sobre o corpo dela, se machucando a si mesmo. Aí o irmão sabiamente fez aquela aplicação ali, porque a ovelha tem que viver na dependência do pastor. Mas o pastor é Jesus. Nós somos um pastor mercenário. O que é mercenário? Mercenário não é porque está ganhando dinheiro, é porque está extorquindo, não. O termo mercenário é porque você ganha para trabalhar. Então você trabalha por dinheiro. E Deus, embora eu não tenha o salário da igreja, mas o Senhor tem sustentado a minha vida. Amém? Então as ovelhas que tem aqui não são minhas, são do Senhor. Agora, congregar em casa é ficar como aquela ovelha afastada. A lã vai embolando, vai pesando, o entendimento vai ficando complicado, porque você não tem ninguém para abrir as escrituras, não tem o pastor para ensinar, para dar o alimento certo, para mostrar para você o que aquele texto quer dizer, e você fica ali parado naquele tempo. Não, Deus é amor, igual essa turma fala aí. Deus é amor e fica só no Deus é amor. Então, compromisso, entrega a nossa vida a Cristo, é isso, é a nossa meia-noite, né? É como que Deus pediu para nós, ó, porque é difícil, né? O camarada não quer abrir a porta, a pessoa não quer abrir a porta. Quantos saem da igreja porque não querem abrir a porta? A Bíblia diz que ele fala assim, ó, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ele, ou seja, eu entro e vou fazer parte da vida dele. Sabe o que é cear com ele? Nós comemos com quem a gente gosta, com quem a gente ama, com quem a gente se identifica. Você não chega no restaurante e vai na mesa da pessoa lá e senta para comer com ela. Todo mundo é assim, a gente chega no restaurante, a gente pega a nossa comida e procura um lugar vazio, onde não tem ninguém. Quem não conhece a pessoa, sentar com... A não ser quando é um lugar que é obrigado a sentar, mas mesmo assim a pessoa come ali, mas é como se não estivesse ali. Está na mesa do lado, mas você está comendo a sua comida e acabou. Por quê? Porque não identificamos com aquela pessoa. Agora, quando Cristo fala que abriu e ele entra e ceia, fala exatamente disso, de que ele está tendo comunhão conosco, que a partir de agora, você abriu essa porta, ele vai ter comunhão com você. Agora, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Isso porque às vezes o pastor fala, a pessoa pensa que é exigência do pastor. Não, é exigência da palavra de Deus. E hoje eles estão ensinando exatamente o contrário. Hoje não é difícil de você encontrar um lugar que você fique em casa, porque quanto mais eles puderem destruir os fundamentos, e Davi falou isso, ó, destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo, ou seja, o salvo, vai fazer o quê? Destruir o fundamento. O irmão não crê mais desse jeito, o irmão não crê mais na palavra. Se o irmão não crê na palavra, no ensinamento da palavra, não posso fazer nada, porque eu trabalho com a palavra. Eu sou chamado para ensinar a palavra. Aí se você não crê na palavra, não tem jeito, porque a palavra é que disciplina, né, e que orienta as nossas vidas. Então, e ainda, irmão, que a hora seja imprópria, devemos estar disponíveis para cumprir os propósitos de Deus.
é aquilo que eu falei para os irmãos. Aqui está falando com outras palavras, aquilo que eu sempre digo: a obra de Deus envolve esforço e sacrifício, não é feito de outro jeito. O reino de Deus, essa semana eu vi um judeu pregando, eu fiquei assim, fiquei maravilhado, sabe? Um judeu crente, convertido, tá com aquela roupinha dele, com a toquinha, mas pregando assim, falando sobre o sacrifício, por exemplo, que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Então ele estava questionando os outros judeus que não criam em Jesus como sendo um sacrifício, como é que eles estão fazendo para serem retirados os pecados deles. Porque não está tendo sacrifício, não tem lugar de sacrifício mais, ele não faz mais sacrifício no templo, e a palavra diz que sem sacrifício não há, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E agora? O jeito, a solução para essa questão é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é que atualizou isso, onde você não precisa mais derramar sangue, porque o sangue de Jesus serviu para toda a humanidade. Mas se você não crê nisso, você tem que pegar o seu boizinho e ir lá e sacrificar, seu cordeirinho sem defeito, e ir lá e sacrificar. Mas quer dizer que eles não estão fazendo isso e ainda estão contestando ainda. Aí eu vi esse judeu pregando, explicando isso, mas gente, maravilhoso. Esse se converteu, né? E está explicando, porque realmente sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Então, irmão, tem coisa nas escrituras que se a gente não pratica, o Espírito de Deus não está em nós. Não está em nós. O Espírito de Deus é espírito de submissão, é espírito de obediência, é espírito de se humilhar. Deus não envia para o Espírito Santo em nós, olha só, é o Espírito do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo, é o Espírito que criou esse universo todo, e Ele está em nós para nós nos humilharmos, não é para nós nos levantarmos. Olha só, no reino de Deus é diferente, irmão. Não é o cara que levanta a espada, o valentão, que enfrenta, que contesta, que é o salvo. É o que obedece, é o que se humilha, hein? E essa palavra vai falar disso, já está falando disso, entendeu? E o versículo 6 fala assim, ó, voltando ao texto, o versículo 6 fala assim, ó, e ele pediu 3 pães, ele fala assim, ó, pois que um amigo meu chegou à minha casa e vindo de caminho, e eu não tenho que apresentar. Olha só, isso para eles, irmãos, era assim para a cultura deles, isso era uma vergonha de você não poder receber. Você lembra como os anjos chegaram na casa de Ló? Ló ofereceu as filhas dele. Olha só, irmãos, olha o sacrifício aí, ó. Olha o coração da pessoa aí, que diferente. Quem aqui ia fazer isso hoje? Está aqui minhas filhas, 2 meninas lindas, não pega minha visita não. Ele não mandou pegar, não foi porque era Deus não, porque era anjo não. Ele não mandou pegar porque era visita, porque ele estava visitando a casa dele. Depois você lê lá a história de Ló para você ver. Era uma desonra para Ló que aqueles homens fossem desonrados na casa dele. Era preferível entregar as 2 filhas do que deixar que a visita dele fosse ofendida na casa dele. Isso é um coração que sacrifica. Eu estou falando para os irmãos, a obra de Deus é sacrifício e esforço. A hora que fala em esforço, traduz por sacrifício. A hora que fala sacrifício, traduz por esforço. Paulo falou assim, o reino dos céus é conquistado por esforço. Se não nos esforçarmos, não vamos entrar, porque o adversário não é fraco não. Não é fraco não. E a natureza humana também não é fraca. Ou seja, é fraca para a santidade, não consegue viver na santidade, mas para praticar o mal, nós somos capacitados. Se você não enfrentar a sua natureza humana, se nós não enfrentarmos os nossos desejos, a nossa vontade, para isso vamos ter que nos esforçarmos.
Senão depois nós vamos falar que a culpa é do pastor. Ou vamos falar que a culpa é do irmão. Ah, o irmão me ofendeu. O irmão te ofendeu, mas ele não se arrependeu, não pediu perdão, então você perdoa. Porque se não perdoar, também não vai ser perdoado. E às vezes Deus até permite que alguém faça alguma coisa contra nós, para mostrar para nós o quanto nosso coração está com dificuldade para perdoar. Que às vezes fica na igreja, oba-oba, ambiente social, fazendo show, mas na hora do sacrifício, na hora do perdão, perdão é sacrifício. Perdão é sacrifício. Não é fácil para nós não. Quem dizer que perdoa fácil, isso aí precisa de estar cheio do Espírito Santo. E se não perdoar, não tem salvação. Ah, mas eu vou na igreja, eu dou o dízimo 3 vezes por semana, igual quem faz eu. Meu irmão, se não perdoar, não tem salvação. Aí, por isso que eu estou falando, a pessoa que, quando fala que Jesus é para ser o caminho, é para ser o caminho para nós, é porque nós temos que ser discípulo dele. Até na hora que ele estava sendo assassinado, ele falou assim: Pai, perdoa. Ele estava orando pelas pessoas que estavam assassinando ele, que estavam maltratando ele, que estavam prestes a tirar a vida dele, já tinham pregado ele na cruz, e ainda assim ele orou a Deus por aquelas pessoas. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque não sabem o que fazem é o quê? É no sentido porque eles estão no próprio entendimento. Estão no próprio entendimento. Se Deus não abrir o nosso entendimento, se nós não procurarmos nas Escrituras qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nós vamos achar que é para ficar em casa descansando, que é para só ir na igreja quando não tiver tudo bem, ou quando tiver outro irmão para fazer, que não precisa de nós. Se eu penso assim, não posso ser pastor, não posso ser. Então tem que haver sacrifício, tem que haver entrega, tem que haver perdão, tem que se humilhar. E muitos nesta hora, irmãos, estão chegando de caminho, cansados, famintos, e nós não podemos despedi-los vazios. Isso aqui é uma coisa no literal, mas que aponta para o espiritual. O espiritual. Como é que o pastor vai sustentar essas pessoas que estão chegando? Como é que nós vamos fazer? Já teve dia aqui de chegar um visitante aqui, e justamente num dia que estava um montão de gente em casa, no mesmo dia. Tudo bem, coincide, né, tem umas irmãs com dificuldade de saúde, né, e aí justo nesse dia está muito ruim, não consegue vir, né, viu, a irmã Nete até hoje está com a garganta ruim ainda, viu, como ela está conversando, né, então tem dia que coincide, mas que é ruim, irmão, a pessoa vem visitar, aí nós já somos pouquinho e aí não tem quase ninguém. Aí cadê o irmão no domingo? Será que está onde? Um dia eu encontrei essa mesma irmã, eu vou falar, porque não estava no culto no domingo, quando eu estava indo embora, encontrei ela lá no caminho, vindo em algum lugar aí. Ela não me viu não, eu passei de carro e vi. Na hora que eu estava indo embora para casa. Aí eu falei, caseira, a irmã não foi para a igreja, e foi para alguma outra igreja aí visitar, alguma coisa. E tem uma coisa, não é pecado visitar não. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, aí no dia que não tem culto na sua igreja, você fala para mim, pastor, terça-feira eu estou indo lá fazer a obra, igual a irmã Jaqueline estava envolvida lá no recanto. Aí eu soube que ela estava envolvida, fiquei alegre. Agora, ela tem que fazer isso na segunda, que não tem culto aqui, na terça, que não tem culto aqui, na quinta, que não tem culto aqui, na sexta, que não tem culto aqui, no sábado, não tem culto aqui. Quando chegar no domingo, vai ser uma bênção nesse lugar. Não é pecado e não fico triste, não. Fico feliz de você estar buscando mais de Deus, porque quanto mais você buscar, é assim que se enche do Espírito Santo. E aqui nós só temos 3 cultos agora. Mas aí não está vindo nem aqui, como é que vai ficar indo nesse lugar? Ele tem que estar aqui em todos os daqui e ainda procurar esses outros. Eu vou falar uma coisa para você, sabe por que eu falo isso, irmão? Porque eu fui experimentado nessa área, eu fazia isso. Eu não estou aqui sendo hipócrita.
falar para você fazer uma coisa que eu não fazia e que não faço. Se deixar, eu faço. Agora, até esses dias aí, eu estava saindo daqui, não tinha culto domingo de manhã, para ir no culto lá em Caxias. Domingo de manhã, um dia até a irmã Nete foi com a gente uma vez, ou duas, assim, entendeu? Muito bom, eu gosto de louvor. Quem é que não gosta? Eu gosto de culto de louvor. Vou falar que assim, você gosta de culto com louvor? Não, louvor tem aqui também, meu Deus, com instrumento, gosta da igreja cheia? Então, tem igreja cheia aí na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, entendeu? Agora, largar a sua missão, entendeu? É duro. Muitos nesta hora estão chegando, o pastor não vai fazer isso sozinho, então nós temos que fazer o quê? Pedir emprestado para o vizinho. O vizinho é quem? O vizinho, irmão, é o Senhor. O vizinho aqui é o Senhor. Já reparou que essa parábola aqui está contada de outra forma, mas fala exatamente igual aquela do juiz iníquo? Olha só, o juiz iníquo que Jesus contou. Qual juiz que não vai ficar importunando, resolve a minha causa? Aí o juiz acabou resolvendo a causa dela para não ser importunado mais. Olha só, aquele juiz, Jesus comparou aquele juiz iníquo ao Senhor, e compara esse vizinho que não queria abrir a porta da casa dele ao Senhor. Por quê? Porque esse irmão, ele vai dizer aqui agora que esse irmão vai insistir, porque não tem outro jeito, irmão. Quando você não tem outro jeito, você insiste. Quando nós não temos outro jeito, nós nos humilhamos. E muitos só se humilham, só buscam a Deus quando não tem outro jeito, quando o negócio já está fervendo, quando o negócio já está feio, e aí buscam. E é nessa hora que Deus opera. Nessa hora Deus opera. Não tem outro jeito. Você quer ganhar dinheiro, mas não sabe como. Você quer saúde, mas não tem como. Não resolve. Aí o que você faz? Os pés do Senhor, importunar o vizinho. Estou precisando de 3 pães. 3 pães, irmão. Aponta para a pessoa do Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pães. 3 fontes de sustento que nos sustenta, que nos mantém. 3 pães, não é à toa. Ele podia ter falado 1 pão, 10 pães, mas falou 3. Para falar da pessoa do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que na pessoa dos 3 trabalham e zelam para cuidar de nós. Ele quer nos salvar, Ele quer nos sustentar, Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar. Agora, nós vamos precisar nos humilhar. Vai parecer que não está acontecendo nada, mas quando tu vê, uma porta está se abrindo. Vai parecer que às vezes não acontece nada, porque nós ainda não nos submetemos. Sabia? Às vezes a gente está tempo querendo uma bênção, mas está faltando a gente se submeter. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Porque às vezes nós estamos resistindo. Porque a soberba, irmãos, isso aí não é. Irmão, que a gente tem que falar para o irmão assim: o irmão é soberbo, o irmão se ofende. Mas, irmão, isso é da natureza humana, a soberba está em nós. E vou dizer uma coisa: o pastor tem não sei quantos anos de crente, é soberbo? Claro que sou. Se eu não lutar contra ela, eu estou perdido. Está na natureza humana a soberba, não é do espírito, e a carne não se converte. Então, se eu parar, se eu não me encher do espírito, estou perdido. A minha carne toma conta. Porque matar a natureza humana, mortificar a natureza humana, não é se suicidar. Mortificar é deixar no estado de sem operar, sabe? Sem usar, está parado, está morto. Mas é só você dar um alimentozinho para ela, opa, estou aqui. É só você querer voltar para a prostituição para tu ver se o seu corpo não quer. É só você querer fazer não sei o quê, descansar mais do que tudo para tu ver se não quer. Viajar, deixar a irmãozinha que é só viajar. Mesmo com dor no joelho.
Para viajar, ela vai querer ir até com dor no joelho. Aí tu acha que eu não tenho que trazer para a igreja assim mesmo? Eu sou o tipo do Espírito Santo lá em casa. Eu falo, para passear você vai com dor no joelho. Para a igreja você não quer ir com dor no joelho? Não, mas eu quero ir para a igreja. Para receber visita em casa, aquela com um montão de gente, aí tá bom, mas vai para a igreja, tá doente. Estou doente assim mesmo. Para a igreja. Muitas vezes eu cheguei mal na igreja, por isso que, mais uma vez, sem hipocrisia, e saí renovado. Muitas vezes cheguei cansado. E vou te falar uma coisa, nesse lugar muitas vezes começa o culto aqui desanimado, com 3 pessoas, com 2 pessoas, e quando eu saio renovado. Olha só, começo desanimado, porque eu fico triste de não ter ninguém, mas aí eu prego como tivesse 200, 300, e aí eu saio renovado. Porque quando eu estou pregando, não estou pregando só para você. Primeiro, a que está mais perto aqui da minha boca, ó, é esses 2 ouvidos aqui, ó. Está mais perto. Então, aí eu saio renovado, irmãos. Quantas vezes eu já dei esse testemunho para os irmãos? Eu saio daqui comentando no carro, poxa, eu estou indo tão animado, não tinha ninguém na igreja, mas estou renovado. Aí, devemos perturbar o vizinho, né? O versículo 7 fala assim, ó, voltando ao texto de base, ele diz assim, ó, se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para lhe dar, né? E ele vai assim, ó, não me importune. Importunar é o mesmo que perturbar, né? Continuar insistindo, perturbando, importunando, é uma palavra dura e desanimadora. O cara vai falar, não me importune. Aí você pode se sentir ofendidinho. Aí é onde entra o mimimi, né? Você fica ofendidinho. Quando eu falo ofendidinho é porque é a natureza humana. Aí, não ia falar isso comigo não, assim não. Falou para mim não importunar, também não quero mais saber. Aí vai embora e não vai deixar de atender a visita. Quer dizer que aquela sua necessidade não era tão importante. Se fosse, você ia se humilhar. Ele falou para não importunar, mas você vai perseverar. Amém? Você vai perseverar. O negócio está difícil. A meia-noite, é meia-noite, mas nós vamos perseverar. Meia-noite fala da hora mais difícil da nossa vida, de quando não tem jeito mais. Porque meia-noite é onde é que você ia conseguir comprar alguma coisa, né? Tudo fechado. Aí onde é que você vai? Procurar o vizinho. Isso fala do momento em que a gente sabe que ninguém pode nos ajudar. Por isso eu sempre faço isso quando eu vaso de oração. Eu nunca peguei um bilhete desse para ler, para ver assim, deixa eu ver o que os irmãos estão pedindo. Nunca me interessei. Porque até nisso eu tenho zelo, que isso foi escrito para Deus, não foi para mim. Porque eu não tenho poder para resolver. Então eu intercedo pela fé. O que for da vontade de Deus, Ele opera. O que não for, vai ficar no vaso. Agora, eu tenho certeza que deve ter pedido ali absurdo, que não é de crente. Como o Tiago diz, você não recebe porque pede mal. Porque está pedindo. Porque crente, irmão, não pede coisa para deleite da carne, não. Crente pede coisa para ser espiritual, para ser cheio do Espírito Santo, para que se Jesus vier essa noite buscar a igreja, você vá com Ele. É isso que nós pedimos. Para termos longanimidade, para termos mansidão, para termos domínio próprio, para produzirmos o fruto do Espírito. Você fazendo pedido para coisa material, Deus dá. Isso aí você vai trabalhando e Deus vai dando. Isso aí Ele dá naturalmente. Agora nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Porque sem a santidade não vai ver Deus, não vai ter como. Não me importune, quer dizer, uma palavra dura, desanimadora. Muitos iam desanimar. Quantos já estiveram nesse lugar e desanimaram? É o testemunho que o irmão me deu.
porque o lugar tem pouca gente, um lugar que tem mais gente, aí tem mais oportunidade, né? Então aqui o lugar já desanimou esse irmão. E vou te falar uma coisa, geralmente aqueles que mais soltam a língua, que faz mais promessa, são aqueles que primeiro a pular do barco. Primeiro a pular do barco. Muitas vezes a pessoa fica, eu não sei, é igual o fariseu, comigo eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, e depois faz. E depois faz. Isso acontece, não tem nem meu pé melhor, não tem nem como pregar diferente, porque isso acontece. A pessoa chega, fala uma coisa, mas eu já sou experimentado, eu fico aguardando acontecer. Já havia até promessa, a pessoa já fez até promessa nesse lugar, vou fazer isso, até hoje não fez, né? Vou fazer o quê? Eu nunca cobrei porque ele não fez, e nem estou falando o que é que foi feito, né? Sei que, mas para você ver que o pastor, como é que, e às vezes a pessoa fica vivendo uma vida cristã, numa boa, como se não tivesse falado nada, não tivesse prometido nada. É assim que acontece, ser pastor e ser ele. Versículo 8, ele diz assim, digo-vos que ainda que não se levante para dar-vos por ser seu amigo, mesmo que ele não vai levantar porque ele é seu amigo, porque tem amigo que aí, não, meu amigo, vou levantar, mas mesmo que ele não levante, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que for necessário, mistério, lhe dará o que for necessário. Por quê? Porque por causa da sua perseverança, e aqui ele está falando de Deus, da mesma situação do juiz iníquo. A mulher resolve a minha causa, né? E o camarada resolveu por quê? Porque era amigo dela? Porque era um juiz bonzinho? Não, por causa da importunação dela. Então Deus está mostrando que essas coisas acontecem até no dia a dia, pela importunação. Eu vou dar um testemunho para os irmãos. Algumas causas aqui, resolvida aqui da irmã Luzia foi pela importunação do pastor Carlos. Me humilhei, quantas vezes eu me humilhei para ir lá questionar, mas ela está com dor assim, e que ela vai parar de andar, e não sei o quê. E aí uma vez a mulher falou assim, literalmente para mim, no posto de saúde, eu estou com tanta pena desse moço, que ele não sabe quem é, estou com tanta pena desse moço que eu vou ajudar ele. Aí me deu um telefone e um endereço da pessoa que podia adiantar a minha causa, ou seja, a causa da irmãzinha. Mas eu ia lá todo dia quase naquele posto. Importunação, olha como é que a palavra se cumpre, irmãos. Por isso que para ser pastor não é fazer cursinho, você tem que ter a experiência também. Porque você pega uma palavra dessa, aí você vai lá naquilo que você viveu e você vê como é que acontecem as coisas, pela importunação. E sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Se o ímpio, você fica pedindo a ele, pedindo, ele acaba fazendo, você imagina Deus. Não desista da oração, não desista de pedir a Deus, não desista de se humilhar na presença dele, de ficar aos pés dele, se humilhando e buscando a ele, porque uma hora ele vai atender a sua causa, ele vai atender a nossa causa. Agora, tem que ficar ali, irmão. Importunação, no caso aqui de Deus, fala não é só de ficar pedindo, importunação aqui fala de uma perseverança na presença do Senhor. O negócio está difícil, mas eu estou fazendo a obra. Está difícil, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Ainda não vi acontecer aquilo, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Entendeu? Fazendo a obra de Deus, porque a nossa posição não é parado. A obra de Deus, você é o quê? Nós estamos aonde? Nós não estamos na obra de Deus? Nós não estamos na obra de Deus? O que é uma obra? É só você, a gente tem que analisar as coisas, tem coisa que é simples, é só a questão de raciocínio.
Jesus fala assim, eu sou um caminho. Aí eu falo para os irmãos, um caminho é para quê? Para caminhar. É o caminho que leva a Deus. Então você tem que caminhar, seguir os passos de Jesus. Se você seguir os passos de Jesus, vai chegar em Deus. Você está o quê? Não, agora eu estou na obra de Deus. Como é que se faz a obra de Deus? Cruzado. A obra de Deus se faz participando da obra. Então vamos supor que a obra de Deus fosse uma construção civil, como Paulo às vezes coloca também. Vai colocando um tijolinho, vai colocando outro tijolinho, né? Paulo já falou isso, né? Eu já preguei sobre isso. Então, um está fazendo uma massa, o outro está carregando um tijolo, o outro está medindo, o outro está não sei o quê. Ó, a obra está sendo feita. Agora, ficar igual um parasita, às vezes só vai na igreja quando quer alguma coisa, quando, hoje eu vou porque sobrou, eu não tenho outra coisa para fazer, eu vou para a igreja. Mas se tiver uma coisa importante para fazer, a pessoa que falta culto no dia de domingo, porque encontrou, a não ser quando você vai, igual eu falei hoje pela manhã com as pessoas, né? Você fala assim para mim, pastor, eu vou precisar viajar, igual a irmã viajou, falei para ela, né? A gente ficou orando para ela ir bem, para voltar bem, deve até me avisar a igreja, igual ela fez, para a gente interceder, para a igreja interceder. Irmão, eu acredito muito na intercessão da igreja, muito, por isso eu boto aqui o pedido de oração, um vídeo, pedido de oração. A irmã Luzia vai internar, eu boto lá no grupo dos pastores, ajuda aí, ora aí pela irmã, e os pastores tudo pede oração. Está pensando que os pastores não têm causa? Não, todos têm causa lá para resolver, de enfermidade, de luta, de dificuldade, e a gente pede oração, irmãos. Então, eu quero fazer um passeio com a minha família, deve de passear, o camarada tem que tirar umas férias, de vez em quando eu falei para o irmãozinho aí que tem uma condição boa, eu falei, irmão, eu não tenho a condição do irmão, eu já fui em Foz do Iguaçu com a minha família, não quis nem conversa, parei ali, estava no meio da obra, parei a obra, falei para o Pedro, a semana não vou estar aí não, vou viajar com a minha família, algumas vezes fiz isso, né, para a obra, fui passear com a família. Agora, não é todo dia, não é todo culto. Tirou as férias, foi passear. Agora, domingo eu estou na igreja. Agora, toda semana fazendo um negócio desse, não posso trabalhar na obra de Deus. Aí vou ficar só no lazer. Amém? Só dando conforto para a carne, só dando descanso para a carne. Não, a carne tem que trabalhar. Você tem que sacrificar a carne tem que ser sacrificada. Não pode ficar dando só prazer para a carne não, porque a espiritualidade, vai embora, fica 3 domingos, 3 cultos sem vir para você ver, como é que a gente já fica fraquinho. A irmã Irene aí, foi difícil voltar a vir na igreja, né? Mas quando ela vem, né? Porque a gente acostuma a ficar em casa, aí a gente não tem problema ficar em casa, aqui em casa é mais confortável, você não precisa sair de casa. É igual eu tenho um hábito de às vezes eles falam assim, vamos comer comida japonesa, vamos lá. Não, vamos comer em casa, a gente liga, ele traz agora comer em casa é mais confortável. Vamos comer uma pizza, em casa a gente pede e come em casa, ela sabe, meu costume é esse. Quando eu saio com eles para comer, é porque eles querem sair, porque para sair de dentro de casa e tal, aí eu entendo também, aí a gente vai. Mas via de regra eu gosto de comer em casa. Quem é que não vai gostar de servir a Deus em casa? Ligar o radinho, ficar lá deitado, aí pega um suquinho, o irmão está pregando, aí você está comendo uma merenda. Olha só, na hora do culto, em casa, está comendo a merenda, em vez de estar lá na devoção, está lá ouvindo a palavra, meditando. Não, comer um sanduíche, um cachorro quente. E até nas igrejas, irmão. Já vi igreja, na hora do culto, o irmão entrar na igreja com um cachorro quente desse tamanho, cara. Sabe? Não é escola bíblica não, mas pode falar. Não, eu estou pensando que quem fica em casa não sabe do problema do irmão. Pois é. Não sabe do problema do outro. É igual aquela ovelha, vai ficar aquela lã todinha lá e quem vai cuidar dela? É muito melhor você ficar sem saber de nada. Ela está linda, não está? Vou botar a roupa, ela botar umas blusas. Então você não vai saber a dificuldade do outro, o que está passando, sabe só da sua, mas isso aí. Não tem jeito, a regra é de convivência, a regra é de unidade. A Bíblia diz que Deus derramou a unção dele sobre a igreja, sobre o grupo.
né, os irmãos reunirem em oração, não é isso? Aí o óleo desce na cabeça e vai para a barba de Arão, ou seja, fala do sacerdócio da igreja, onde Deus abençoa. Não tem como servir a Deus sozinho, na sua casa. Não. Como servir? Você está servindo a quem? Servir a Deus não é você ajoelhar para ficar orando, pedindo coisa a Deus, não. Servir a Deus é você interceder pela necessidade do seu irmão. Você vem à igreja, o irmão te conta uma causa, aí você vai orar por essa causa, está servindo a Deus. Porque quem não serve o irmão não serve a Deus, porque Deus não precisa de nós. O que Deus precisa de nós? Então não servir a Deus em quê? Na obra dele, porque só tem uma obra para ser feita, tem pessoas para ser alcançadas, tem pessoas para ser enviadas para esse lugar precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, precisa ser preparado para as pessoas que vão ser enviadas. Aí a gente fica de lenga-lenga, um dia quer, um dia não quer, um dia quer, um dia não quer. Crente patinete, sabe o que é crente patinete? Já andou de patinete? Um dia fica no pé no alto, outro no baixo. Pé no alto com baixo, um dia quer, outro não quer. Isso é inconstância, e a Bíblia fala sobre isso, de ser inconstante. Não importune. Aí vai ser o versículo 8, fala da persistência, ou seja, a palavra é forte, né? Mas quer dizer o quê? Nós temos que ter assim, falta de vergonha, ou seja, de nos humilharmos e persistirmos e recusarmos a aceitar a palavra negativa. Amém? Recusar é aceitar a palavra de negação. Deus, aí não é porque Deus não fala, Deus está quieto, ainda mais Deus que não falou não. Você não falou não? Continua esperando, filho. Continua esperando, né? Jesus, irmãos, é o amigo que nos empresta os pães. E isso aponta para ele. Você insiste na oração, insiste, porque várias passagens bíblicas, depois eu vou dar algumas aqui para os irmãos, eu não vou ler aqui, porque o tempo vai embora, já até passou. Mateus 7, de 7 a 11, Mateus 21, Marcos 11, João 16, tudo fala da questão de pedir com perseverança, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, né? Agora, isso não é assim, qualquer coisa. Porque crente não pede qualquer coisa, você tem que entender as escrituras. Tiago fala que a pessoa não recebe, porque pediu para deleite. Você tem que pedir com propósito espiritual, com propósito de abençoar o próximo, com propósito de ajudar o irmão, com propósito de atender a necessidade do irmão. Aí entra o dano que se recebe. Você está pedindo para o irmão, aí quando tu vê, Deus está fazendo na sua vida. Agora se fica só eu, só vai orar para pedir coisa a Deus pessoal, aí não recebe, aí não acontece. Aí é a palavra de Tiago, a Bíblia não se contradiz. Ela manda pedir, mas não é para pedir para deleite próprio. Bota o reino em primeiro lugar, pede para o reino, pede para ser espiritual, pede para ser cheio do Espírito Santo, né? Aí o pastor ensina como é que se enche. Eu queria ser cheio do Espírito. Como é que se enche do Espírito Santo? Sendo atuante na obra de Deus. Se não for, não enche, não tem jeito. Por isso, quando eu falei para os irmãos, quando você é atuante, aquela palavra que eu dei, quanto mais você atua na obra de Deus, mais forte você fica. Por quê? Porque mais cheio do Espírito Santo você fica. Paulo falou assim, em oração, em Bíblia, culto no lar, visitando, se envolvendo na obra de Deus. Agora, eu andei fazendo um culto aqui na casa da irmã Irene. Eu não vi respaldo da igreja para estar lá apoiando. E a irmã estava em dificuldade, não estava podendo vir à igreja. Aí depois você quer bênção, depois você quer que Deus atenda a nossa causa. Nós temos que dar primeiro, irmão. A Bíblia falou claramente, é dando que se recebe. Primeiro você dá, ou seja, primeiro você faz a obra. E depois você vai ver Deus te surpreendendo. Amém? Porque não dá para enganar Deus. Não, Deus, se Deus fizer, aí tem um irmão que tem a coragem de fazer isso. Tem pessoa que tem a coragem de fazer esse voto com Deus. E fizeram nesse lugar. Por isso que eu estou falando. Fizeram nesse lugar. Porque pastor ouve muita coisa. Ele fala assim, não, se Deus fizer isso assim, vou fazer isso e aquilo tudo. Pensa que engana Deus.
É o contrário, irmão. Começa a fazer primeiro para Deus, entrega a sua vida a Deus. Deus não opera na nossa vida se nós verdadeiramente não deixarmos ela na mão dele. Tem entregue verdadeiramente, porque a gente só entrega de boca, só entrega para as pessoas ver. Tem gente que só vai no batismo para a confissão pública, mas no coração mesmo ela não está. Não está entregue, literalmente. Qualquer coisinha, Deus fica para trás. Qualquer coisinha, eu vou enterrar os mortos primeiro. Primeiro eu vou cuidar disso, primeiro eu vou cuidar daquilo. Então Jesus é que é o nosso amigo. E Ele, irmãos, se revela a nós e nos dá a conhecer a sua vontade, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Olha só o versículo 9, diz assim, para encerrarmos, ele diz assim, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha só, a mesma palavra que Jesus falou em outras situações, ele usou para terminar esse assunto aqui, da pessoa que chegou e foi pedir ajuda para o camarada e estava fechado. O que ele quer dizer? Ele está falando da perseverança, da humildade, de nós nos humilharmos, de nós persistirmos na humildade. Já me humilhei aquele dia, agora vou me encher de novo. Não, é para perseverar na humildade, perseverar se humilhando. Não tem negócio de se exaltar. Pedir e dar-se-vos-á. Olha só. Porque nós não podemos exigir, ele não pode exigir da pessoa, mas tem que pedir. Tem igreja hoje que ensina determinar. Jesus manda pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas eu já vi gente pregando que é para determinar. Não, eu determino. Quem determina? Como se ele aprendeu essa teologia, determinar? Aí enche a igreja, essa que determina, enche. Que o irmão vai para lá para determinar. O Satanás faz uma obrazinha, foi Deus, porque foi da igreja. Mas não sabe ele que a Bíblia diz que Satanás faz falsos sinais e ele se apresenta como anjo, ele se faz parecer como anjo de luz. Porque se não está na palavra, não é Deus. Se Deus manda guardar o tesouro no céu, para não buscar o tesouro na terra, aí uma igreja vem, um líder, e fica ensinando que é para buscar tesouro na terra, é quem? Não pode ser Deus. Se manda buscar farinha pouco, meu pirão primeiro, eu vou cuidar de mim. Não pode ser Deus. Igual o crente fala assim, eu dou um banho para não entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair. Crente não fala um negócio desse, não tem um sentimento desse no coração. Que negócio é esse? Um monte de crente, a igreja está assim, de gente desse perfil. Desse perfil. E nessa lotada, vai para uma igreja lotada dessa que você vai ver, que às vezes vai ter pessoa que vai até sair do seu lado. Essa semana eu vi as mulheres se arrumando assim, os irmãos devem ter visto também no Zap, lá no Facebook, sei lá, aí jogando para jogar o véu, jogar o buquê, né? Aí eu nem sabia que era buquê, mas estou vendo as mulheres se juntando assim, né? Aí eu vi que uma quando foi entrar assim, entrou bem no meio, as outras já estavam lá, ela chegou, entrou no meio das outras, ainda ficou fazendo assim, empurrando assim, aí a do lado até olhou assim, estranhando, a pessoa empurrando, entrou ali no meio, ficou empurrando, e aí o buquê veio, quem pegou foi a que tinha sido empurrada. É aquela que vai casar. A altiva não casou, quer dizer, aquilo é só uma coisa, mas não pegou o buquê, mas empurrou a outra, chegou assim mesmo, tipo separando, queria ficar ali, mas não queria encostar na outra. Então isso aí é só para a gente ver as coisas que acontecem. Então, pedir e dar-se-vos-á, como eu já falei para os irmãos, alguns versículos confirmam isso. Sem dúvida, esse é um ensinamento, esses ensinamentos foram repetidos mais de uma vez para diferentes ouvintes. Olha só, em várias situações o Senhor repetiu esse ensinamento: pedir e dar-se-vos-á. Mas não entenda que é qualquer coisa, que é de qualquer jeito. Não basta pedir, não é assim, né? Tem uma regrinha, tem uns termos
Deus coloca dentro dos termos. Quando pedir assim, Deus está entendendo que é uma pessoa humilhada, que está necessitado, que está na presença de Deus, que está buscando a Deus, que não está pedindo. Esse aqui, por exemplo, não estava pedindo para deleite dele, ele estava pedindo para atender uma pessoa que chegou na casa dele. Olha só, ele está se humilhando por causa de uma visita que chegou. Era melhor mandar aquela visita embora, falar para ela que você não marcou hora, não passou um zap nem nada, não tem agora, não tem não, cara. Mas não, ele foi lá no vizinho se humilhar para atender a sua visita que estava chegando. E às vezes a gente só quer se humilhar, e olha, e é muito difícil, às vezes nem se humilha. A igreja que persevera na oração, irmão, ela não desiste, nem se acomoda diante das circunstâncias adversas. Ah, eu estou deitado. Não, está deitado, mas eu estou precisando. O rapaz chegou de viagem, cansado, aí o cara quer dormir. Ele quer dormir. Ele vai até ele, pega os 3 pães, vai lá e dá a pessoa, só isso, e vai dormir de novo, senão o cara vai ficar ali até de madrugada pedindo. Ele está precisando, ué. Quem está precisando sabe, quem está sentindo a dor que sabe. Cuidado com os outros não ficar no ouvido, quem sabe, quem está sentindo a dor que sabe. Mas bate na porta porque conhece um amigo e sabe que ele abrirá a porta e atenderá a sua oração. O nosso amigo é Jesus. O rapaz perseverou porque ele conhecia o seu amigo. Não, eu vou perseverar, ele vai acabar me dando, ele não vai me deixar nessa. Ele, mesmo ele não atendeu por ser amigo, mas eu sei que ele vai se incomodar com a minha situação e vai atender. Amém? Assim Deus conosco, irmãos. Amém? Ele se incomoda com a nossa situação. Ele não tem prazer em nos ver sofrer, ele não tem prazer em nos ver ferido, em nos ver faltando coisa. Ele não tem prazer, ele é um pai que cuida. O prazer dele é cuidar. Só que o pai natural é diferente de Deus. O pai natural às vezes estraga o próprio filho, dá coisa demais para o filho que não era para dar. O filho não tem valor das coisas, já viu? Tem filhos que não tem valor das coisas, e já tem um monte de filho arrogante, e aí quando acontece uma coisa, a professora vai reclamar do filho, o pai ainda quer achar ruim. O filho mal criado, bagunceiro, vai achar ruim. Lá em casa aconteceu umas coisas dessas, você fez alguma coisa errada lá, a professora não ia fazer isso não. Vou lá saber o que você fez. Não vou para brigar com a professora, não. Vou saber o que você fez. E ela ficava bem chateadinha comigo, porque não pode um negócio desse. Está lá para, né? Naquela época. Agora hoje já está mais difícil, né? Amém, irmãos? Então que Deus cuide de nós, que nós possamos ficar na dependência de Deus, na humildade, na submissão, na obediência, porque a vida cristã é um conjunto de fatores, de medidas que Deus dá para nós vivermos. Não é só uma coisa. Ah, vou fazer só aí, só basta eu fazer isso. Não, é uma vida, irmãos. Nós temos que viver a nossa vida de forma a agradar a Deus. E não é do jeito que a gente acha, é do jeito que Deus orienta. Amém? Vamos ficar de pé, que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus.